Quando eu tinha 3 anos de idade, e meu pai comprou um MG 4 portas, preto com estofamento vermelho. Era a coisa mais linda. E a primeira vez que eu tive contato com carro de corrida foi com 5 anos, quando meu pai me levou para Interlagos com a minha mãe. Eu vi passar um carro de corrida que eu lembro, e eu imaginei, é isso que eu quero fazer na vida. Eu quero ser um dia um piloto de carro de corrida. Meu pai era jornalista, transmitia as corridas, né, pela Rádio Pan-Americana na época. Meu pai era envolvido diretamente assim com o automobilismo, que era um automobilismo praticamente amador que existia no Brasil. E a minha mãe também chegou a correr numa corrida de 24 horas em 1953. Então a nossa vida, a minha vida, sempre foi ligada ao automobilismo pela amor e paixão que meu pai sempre teve pelo automobilismo. E isso passou para mim junto com meu irmão Wilson. Eu sempre tive assim uma admiração muito grande pelo Chico Landi, que eu chamava o seu Chico. Ele chegou a me carregar no colo, e o Fangio também. O Juan Manuel Fangio, que foi 5 vezes campeão mundial, eram 2 ídolos que eu tinha. E cresci assim, fissurado na carreira deles. Meu pai não tinha condições de me ajudar, e eu, quando tinha 13 anos, o Wilson trouxe da Europa, com 14 anos, um volante de Fórmula 1 de couro, e eu comecei a fabricar esse volante. Aí do volante eu comecei a fabricar kart, pude me autopatrocinar para correr. Aí depois eu fiz o Fórmula V, fizemos um protótipo. Eu vendi um Volkswagen que eu tinha na época, um carro de rua, uma picape e o Fórmula V. E cheguei na Inglaterra, deu dinheiro justo para comprar o Fórmula Ford. E não podia bater. Se batesse, ia voltar para o Brasil. Eu tinha que ganhar, sem bater. E eu fui assistir a Corrida dos Campeões em Brands Hatch. Aí lá no paddock de Brands Hatch, eu vi Jack Stewart, Graham Hill, Denny Hulme, que eram assim os monstros, os mitos da Fórmula 1. Isso foi em 1969, o ano que eu cheguei. E eu não imaginava que em 1970, exatamente um ano depois, eu estaria correndo junto com eles. Para mim foi assim um sonho que, quando eu saí do Brasil, eu nunca imaginei que eu ia poder ser campeão mundial. E em 1972, quando eu estava na Lotus, começou a dar tudo certo. De repente, eu falei, tenho chance de ser campeão mundial. E cada corrida que passava era uma pressão maior, até o Grande Prêmio da Itália em Monza, que foi o dia que eu ganhei o primeiro mundial. Foi muita emoção, muita comemoração. E foi assim fantástico. Meu pai estava lá transmitindo a corrida direto. Tem a transmissão dele que é muita emoção de ver ele transmitindo as minhas últimas voltas. Eu vi meu pai hoje aqui, por isso que eu estou assim. Ele está com 92 anos, ele falou, puxa, que bacana que você vai fazer o Fantástico, filho. Eu falei, pai, vou falar daquela transmissão. É espetacular. Chegada e atenção, aí vem o vencedor da competição. É o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo. Venceu Emerson Fittipaldi. Meu pai foi assim muito responsável por tudo que aconteceu na minha carreira. Então eu tenho assim um amor por ele muito grande. Ele sempre participou de mim até hoje. Antes de eu vir para cá, eu fui almoçar com ele aqui antes de vir. Nós já tínhamos uma tradição, antes de ir para a Europa, de construir kart, Fórmula V, protótipo de corrida aqui no Brasil. E quando o Wilson entrou na Fórmula 1 em 1974, ele falou, vamos tentar fazer um Fórmula 1 brasileiro. O Vone Atala, que era presidente da Copersucar, acreditou no projeto. Foi um projeto muito difícil,
e que demorou mais ou menos 5 anos para estar na melhor fase da equipe, que foi 1980, foi o melhor ano nosso, porque uma equipe de Fórmula 1 você não faz da noite para o dia. E quem faz a equipe são os membros da equipe, quem faz o carro ser bom são os membros da equipe. Mas o brasileiro na época, tanto a imprensa brasileira, era uma coisa muito nova para o Brasil, não entenderam o nosso projeto, virou até gozação, o açucareiro, o Copersucar, na época. Então hoje em dia eu tenho certeza que a gente seria muito mais respeitados com o que nós conseguimos alcançar naqueles 5 anos de equipe. Eu acho que eu tive vários momentos muito difíceis, que eu pensei muito se eu devia continuar ou não devia continuar. Quando aconteceu a morte do meu companheiro de equipe, o Jochen, foi muito difícil para mim. Depois teve um acidente muito feio em 1971, em Brands Hatch. O Joe Ciffer, com a BRM, capotou. Eu parei o carro para tirar ele do carro, o carro dele explodiu. Ele era um amigo meu também, morava na Suíça, e já era uma geração antes da minha. E foi assim um baque também violento. E depois a morte do François Sever também foi terrível, em Watkins Glen, no Grande Prêmio dos Estados Unidos. E foram 3 momentos que eu quase parei, né? Que eu pensei muito, não vale a pena continuar no automobilismo. E o Watkins Glen, em 1973, quando eu vi o acidente do François, eu saí do carro, fui no treino, fui no estacionamento, não queria ficar com ninguém. E fiquei orando, conversando com Deus se valia a pena continuar ou não. Eu fiquei aqui parado no Brasil e aí eu entrei numa corrida aqui no Brasil de superkart, kart com 2 motores na época, que foi muito divertido e queria acelerar de novo. Quando eu tive o convite para guiar no Grande Prêmio de Miami, eu falei, deixa eu lá sentar no cockpit e ver como que eu me sinto. E me senti muito à vontade de novo. Falei, é isso que eu quero fazer. Nunca achei que eu ia competir mais 11 anos na Indy, nos Estados Unidos. Eu achei que ia fazer 2, 3 corridas por ano. No sábado, antes da corrida, foi as 500 milhas de Michigan, eu falei para o Roger Penske, eu falei, Laguna Seca vai ser minha última corrida, eu já estava decidido parar. Eu ia fazer só mais 3 corridas. E aí tive esse acidente, que graças a Deus sobrevivi, foi terrível acidente, mas foi uma chamada de Deus. Tá na hora de parar. Mas eu falei que eu ia parar 3 vezes depois, mas por algum motivo ele falou, pare, eu parei. E estou aqui, graças a Deus. Foi assim, um trauma muito grande. Eu curto cada fase da minha vida, curto até hoje. Tem coisas que eu quero fazer daqui para frente em esportes diferentes, para continuar. De vez em quando eu jogo tênis, faço wakeboard, snowboard. Ainda continuo de acordo com as condições físicas e psicológicas que eu tenho hoje em dia, né? Porque cada esporte transmite. Eu adoro esporte. Você, quando se envolve no esporte, qualquer atleta, você tem que ter equilíbrio, né? Quanto tempo você dá para o esporte, quanto tempo você dá para a família, para as coisas suas particulares. Você tem que equilibrar isso, e quando desequilibra, não dá certo. E às vezes eu errei. Estava muito no esporte, pouco na família. Eu acho que principalmente quem tem uma vida muito agitada, uma vida de muitos altos e baixos, muito risco, a família é muito importante. Meus filhos, eu sempre dei oportunidade. O Pietro Fittipaldi, que está com 15 anos, começou ano passado com 14 a correr na NASCAR. Ganhou o primeiro campeonato com um carro de 500 cavalos com 15 anos de idade. Imagina, quando eu vejo o Pietro correr lá, e a NASCAR é muito contato, é muito o tempo todo um oval de eles viram em 16 segundos a volta, é impressionante. E eu fico lá no centro da pista virando que nem um peão acompanhando o Pietro, não falo com ninguém até acabar a corrida. Acabou a corrida, eu respiro fundo, aí eu começo a conversar com as pessoas em volta. É impressionante a emoção de ver meu neto correr. Eu vi assim uma vida abençoada, uma vida de muita gente boa perto de mim, que sempre me ajudou. Eu vi assim uma vida que eu tive a sorte de poder
me dedicar ao esporte que eu mais gostei na minha vida. Eu acho que o esporte é muito bom para qualquer pessoa. Então eu vejo, às vezes, uma criança jogando futebol na rua, aqui no Brasil, falando, de repente ele vai ser um craque, de repente ele vai conhecer o mundo, de repente ele vai ter tudo que ele gostaria de ter na vida e principalmente ter a grande oportunidade de ser um campeão no esporte que ele mais ama. Emerson Fittipaldi e McLaren. Um casamento que começou com uma aposta arriscada e durou pouco, apenas 2 anos. Mas rendeu o segundo e último título mundial do pioneiro do Brasil na Fórmula 1 e o primeiro da equipe inglesa, que assim começou sua trajetória de sucesso e hoje soma 9 títulos mundiais de pilotos e 8 de construtores. O Spot Espetacular veio à futurista sede da McLaren em Woking, no interior da Inglaterra. Um prédio de 32 mil metros quadrados, construído há 10 anos. Mas em 74, a McLaren era uma pequena oficina ao lado do aeroporto de Heathrow, em Londres. Aqui, nesse prédio número 17 da David Road, em Colnbrook, Emerson veio assinar o seu primeiro contrato com a equipe. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na McLaren, eu fiquei impressionado que era tudo bem organizado, tudo limpinho. Um prédio pequeno, mas um conteúdo um potencial muito grande. E é o que é a filosofia da McLaren até hoje, uma equipe super organizada, tudo certinho. E aqui era verdadeiro ninho das águias, né? Que saiu cada máquina daqui espetacular. Pensei, e visitando aqui, que eu me convenci que era a equipe certa para ele. Não foi uma decisão fácil. Emerson saía da tradicional Lotus após um problema com o dono, Colin Chapman. No Grande Prêmio da Itália de 1973, o brasileiro ainda tinha chances de título, mas a equipe não cumpriu um acordo. Com Ronnie Peterson em primeiro e o brasileiro em segundo, Chapman não deu ordem para que o sueco cedesse a posição.
Com isso, Emerson perdeu a chance do bicampeonato e a paciência com a equipe. Ganhou o aval de um novo patrocinador para montar um projeto em outro lugar. Essa decisão, os patrocinadores deram na minha mão. Escolha a equipe que você quiser ir, que nós vamos junto com você. E o motivo que eu escolhi a McLaren era porque a M23, esse carro, era um carro muito bem construído, é um carro muito convencional, não tinha nada especial. E eu via que para 74 tinha um potencial grande. Os testes de pré-temporada reforçaram a impressão de que o casamento seria bem sucedido. Só que um erro, até certo ponto primário, colocaria tudo a perder logo na estreia na Argentina. Eu desliguei, né, a chave geral, que tem até hoje aqui no volante. O carro apagou, eu lembro que eu parei na grama, falei, pane elétrica. Passou todo mundo, eu olhei e falei, desliguei o carro. O importante é terminar a corrida e se terminar na frente. A história foi bem diferente na segunda prova no Brasil. Vitória com direito a erguer a bandeira brasileira no pódio. A primeira metade da temporada indicava que a Ferrari, nas mãos de Clay Regazzoni e um recém-chegado Niki Lauda, seria a grande adversária do ano. Ali começava uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1. McLaren contra Ferrari. Foi um ano, Reginaldo, de muita disputa com a Ferrari, né? Os dois, tanto o Niki quanto o Clay, entre eles dividindo os grandes prêmios, porque eles andavam muito perto um do outro. Foi assim o primeiro ano que o Niki realmente começou a ganhar a corrida e aparecer assim como um super piloto de Fórmula 1. Era muito difícil andar na frente das Ferrari. 1974 foi meu primeiro ano na Ferrari. Venci minha primeira corrida da carreira em Jarama, na Espanha, e depois cometi alguns erros. Lembro que saí da pista em Nürburgring, cometi 2 ou 3 erros e no fim o Emerson foi campeão mundial. Eu era muito inexperiente para lutar com Regazzoni e Fittipaldi. A Ferrari dizia que o pior adversário de um piloto é seu companheiro de equipe. Provavelmente, Montezemolo favorecia Niki Lauda. Pelo menos era a impressão que Clay Regazzoni tinha. E o Clay poderia ter vencido o campeonato, mas eu acredito que tenha sido uma decisão política. É fato que Niki era muito bom, mas estava menos no coração dos torcedores da Ferrari que Clay. Ultrapassa de forma sensacional Emerson Fittipaldi. Mas a disputa na temporada não ficou restrita aos carros de McLaren e Ferrari. Sem o ídolo escocês Jack Stewart aposentado desde o fim de 73, a Tyrrell investiu em um jovem sul-africano. Mais conhecido por seus acidentes, alguns espetaculares, George Scheckter incomodou os favoritos em 74. Chegou inclusive com chances de título no fim do campeonato, após vencer na Suécia e na Inglaterra. Hoje Scheckter é fazendeiro e cultiva produtos orgânicos no interior da Inglaterra. É onde ele guarda todos os carros que pilotou, como a McLaren de 73, a Ferrari com a qual foi campeão em 79 e a Tyrrell 007, aquela do duelo com Emerson em 1974. Eu pilotei o carro do Jack Stewart nas 2 primeiras corridas e não gostei, de maneira nenhuma. Eu senti, quando mudei da McLaren para a Tyrrell, que a equipe estava um pouco atrasada em termos de tecnologia em relação à McLaren. Não eram tão avançados. Eles fizeram este carro para que fosse mais fácil para eu pilotar. Não sei se foi a coisa certa, mas este carro era competitivo. No Canadá, no entanto, a roda quebrou e eu bati no muro. E na última corrida, o campeonato já estava praticamente terminado para mim. Cheguei em terceiro naquele ano. Lembro que o Emerson era o meu rival. Eu tentava fazer com que ele ficasse nervoso nos boxes. Falava algumas coisas, mas não funcionava. Ele não ficava nervoso. Na penúltima etapa do Mundial, Emerson ganhou e Regazzoni chegou em segundo. Indo para o Canadá, eu falei, se ganhar no Canadá, nós vamos ter grande chance, e aconteceu.
Eu ganhei o Grande Prêmio do Canadá, foi, assim, na minha opinião, o Grande Prêmio mais importante, né? Porque foi quase na decisão do campeonato e foi o que a gente conseguiu virar o campeonato. O resultado deixou os dois pilotos empatados com 52 pontos na liderança do campeonato. Naquela época, vale lembrar, a vitória valia apenas 9 pontos e só os 6 primeiros colocados pontuavam. Bem diferente da Fórmula 1 de hoje, a vitória vale 25 pontos e os 10 primeiros pontuam. A decisão do Mundial foi para Watkins Glen, nos Estados Unidos. Por coincidência, a mesma pista onde Emerson havia feito história 4 anos antes, conquistando a primeira vitória do Brasil na Fórmula 1. Era muita pressão em cima de mim, dos mecânicos, da equipe toda. Porque quando você vai para o último Grande Prêmio, sabendo que você vai decidir um Mundial contra um outro piloto só, quem chegar na frente, uma posição vai ser o vencedor, vai ganhar o Campeonato Mundial. Foi a única vez na minha carreira inteira de esportista como piloto que eu só dormi 4 horas. Não consegui dormir mais de 4 horas. Emerson e Regazzoni travaram uma disputa memorável e muito arriscada também. A batalha com o Regazzoni na pista começou até no grid. Eu não conseguia olhar para ele, ele não olhava para mim. Nós largamos lado a lado e os carros não estavam bons. Os mecânicos da McLaren não olhavam para os mecânicos da Ferrari, os da Ferrari não olhavam para nós, um carro do lado do outro. Ele largou na frente, quando nós entramos na reta principal, eu peguei o vácuo da Ferrari, eu falei, se eu conseguir passar ele na entrada do fim da reta por dentro, eu acho que eu tenho chance de abrir dele e vai decidir o Mundial ali. E no meio da reta, a hora que eu peguei o vácuo dele e saí, ele viu, eu já estava com o bico na lateral da Ferrari, e ele foi me apertando para a grama. Entrei com 2 rodas na grama, não tirei o pé, ele achou que ia tirar o pé. Aí eu pensei rápido, eu falei, bom, se eu continuar com 4 rodas, eu vou perder o controle e vou virar. A minha última chance agora é jogar a McLaren contra a Ferrari, em linha reta. Joguei. Joguei o carro, ele surpreendi o Clay, ele tirou o carro para não bater os dois, nós vamos virar na reta. E na curva já estava por dentro e acabou a corrida e foi campeão mundial. Depois disso, Regazzoni teve problemas com a Ferrari e chegou apenas em 11º, 4 voltas atrás. George Scheckter, que ainda tinha chances matemáticas de título, ficou a pé a 15 voltas do fim. Melhor para Emerson, que chegou em 4º e garantiu o bicampeonato mundial de Fórmula 1. Eu ia reclamar na coletiva depois do que o Clay tinha feito comigo, mas eu falei, não, mas eu sou campeão mundial. Agradecer a Deus, estou tão feliz, deixa ele. Um dia histórico, não só para o Brasil, mas também para a McLaren, até então apenas uma equipe de médio porte. Esta conquista de 1974 marcou tanto que até hoje a McLaren valoriza o feito de Emerson. Deste sentimento nasceu um desenho animado em homenagem ao brasileiro. E este ano em Monza, na Itália, a equipe lançou um livro especial para a comemoração daquela conquista. Emerson, a alma de um competidor, é o nome do livro. Muita gente da Fórmula 1 prestigiou a tarde de autógrafos no motorhome da McLaren. Olha só a pilha de livros que ele tinha para assinar. Este é o carro que deu o primeiro título mundial à McLaren. O nome do modelo é M23, um dos melhores da história da Fórmula 1. Emerson se reencontrou com ele esse ano em Silverstone, durante um desfile de carros clássicos. O último grande prêmio que eu ganhei foi aqui em Silverstone com esse carro. Então voltar aqui em Silverstone, depois de tantos anos, e ser parte dessa comemoração, 50 anos de Silverstone, e 40 anos do título mundial com a McLaren. É um ano muito especial para mim, muito especial. A McLaren devia ter colocado um slick que dá para virar um tempão ainda, viu? O carro é ótimo, está perfeito, né? Muito bom, muita sensação estar de volta aqui e guiar um carro que me trouxe tanta alegria também, junto com primeiro a Lotus, depois a McLaren. Espetacular, espetacular. 40 anos depois, o feito com a McLaren ainda emociona o rápido. Um pioneiro do automobilismo brasileiro
e também de uma equipe que, a partir daquele momento, se tornou uma das maiores da história da Fórmula 1. Emerson, para quem não se lembra, e até mesmo para quem não sabia, você estreou na Fórmula 1 em 1970, abrindo as portas da categoria máxima para o nosso país. Você sente que o GP Brasil é consequência das suas conquistas? Seria até, posso dizer assim, o GP Brasil o seu herdeiro? Eu acho, Luciano, eu sempre vou para trás do seu Chico Landi, né? Ele foi o primeiro brasileiro a andar num carro de Fórmula 1, um carro de Grand Prix, ganhou com uma Ferrari. Em 1948 ele ganhou o Grande Prêmio de Bari, meu pai estava transmitindo pela Rádio Pan-Americana e foi a primeira vitória da Ferrari que se pilotou. Quando eu cheguei na Fórmula 1, eu acho que foi assim o renascer do automobilismo brasileiro internacional. Junto comigo veio o Moco, veio meu irmão, aí o Nelson, o Ayrton, aí você sabe, todos vocês, inclusive você, todo mundo. Desde a sua entrada na Fórmula 1 em 1970, esse é o primeiro ano do Brasil sem piloto no grid e teremos a mesma situação no próximo ano. Na sua opinião, quais são os motivos e o que pode ser feito para mudar esse cenário? Você sabe as dificuldades que você teve para começar aqui no Brasil. Eu sei o que eu estou passando hoje com o Emo, com meu filho de 11 anos, que tem o sonho de chegar à Fórmula 1. Só Deus sabe se ele vai chegar ou não, né? O maior programa bem feito na América Latina foi do Carlos Slim, Escuderia Telmex, que começou do kart até a Fórmula 1, e o único piloto da América Latina que está hoje no grid é o Checo Pérez, que vem do programa. Então acho que é muito importante a gente apoiar o automobilismo. É um esporte muito caro, muito difícil, mas que traz muita alegria para o brasileiro e muitas vitórias, né? No Brasil já tem 8 campeonatos do mundo, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Diz pra gente, como é que é correr em casa e chegar lá em Interlagos vendo a arquibancada lotada, torcendo por você? Você correr em casa, né? No quintal de casa, a família, os amigos, patrocinador, público, a imprensa, isso me animou muito. Aí eu vinha meio com a faca na boca, né, guiando, andando assim a mais de 100%, arriscando um pouco mais. Foram 2 vitórias suas nesse GP, em 73 pela Lotus e em 74 pela McLaren. Você lembra a sensação que você teve, que você sentiu ao cruzar a linha de chegada? Foi um negócio assim espetacular, né, poder ganhar o primeiro ano 73 com a Lotus, assim, muita emoção. Eu lembro que depois nós pegamos toda a equipe Lotus para festejar em casa, jogou todo mundo na piscina. Os ingleses gostam de beber, beberam muita caipirinha. E eu acho que também, 73, quando estava aquele calor insuportável do grid, tinha gente desmaiando. Aí o bombeiro veio com a mangueira e deu banho em todo o público na arquibancada. Me marcou muito também, né? Quais são as principais diferenças da Fórmula 1 atual e a Fórmula 1 da sua época? Eu acho que a primeira segurança, melhorou muito a segurança, e a parte eletrônica, né? Toda a informação que você tem e que os engenheiros ficam analisando, né? Você olha o volante de um piloto hoje, é quase um astronauta, né? Ali para pilotar o carro. Imagina o que tem de ajuste. A gente vem assistindo diversas vitórias do Hamilton, né? Diversas conquistas de campeonato, e obviamente ele já está entre os grandes da Fórmula 1. Mas alguns já consideram ele o maior de todos. O que você acha disso? E eu acho que é um piloto excepcional. Mas historicamente a gente tem, né? Fangio, tem Ayrton Senna, tem Michael Schumacher. São épocas diferentes que ele está marcando uma fase muito importante na carreira dele. Eu acho que é o próximo desafio dele, tentar bater o recorde do Schumacher. A Mercedes, como a gente sabe, é uma equipe muito estruturada, muito equilibrada. Bom, Emerson, eu queria encerrar agradecendo muito, né, pelo seu tempo, pela entrevista. Falo em nome da equipe do Hora 1, de nossos telespectadores, mas falo também como torcedor, né, como brasileiro. Queria realmente agradecer você por tudo que você fez pelo nosso automobilismo,
pelo GP Brasil e principalmente pela maneira que você representa o nosso país dentro das pistas. Muito obrigado. Valeu. Acho que esse agradecimento você tem que fazer para todo mundo, desde a época do Chico Landi, né? Onde nasceu o esporte brasileiro aqui, Bird Clemente, Luiz Pereira Bueno, Christian Heinz. É uma história tão bonita, né? Que todos nós muito individuais, né? E aí todos os pilotos que entraram na Fórmula 1, os que não conseguiram entrar, o piloto brasileiro hoje, no mundo, é respeitado como jogador de futebol brasileiro. Isso que é bacana. Obrigado a você, Luciano. Legal. Obrigado.